E estamos de volta com o nosso programa Estúdio Popular, a voz das trabalhadoras e trabalhadores nas ondas da UESB-FM. Para entrar em contato conosco, você tem aí acesso ao Instagram, estudiopopular.uesb-fm. Repetindo, estudiopopular.uesb-fm. Coloca lá sua opinião, fala conosco, para a gente ter o retorno e a gente tentar melhorar cada vez mais o nosso programa. A gente vai falar um pouco sobre uma novidade aí, né, Xandó? É o tal da Fundação Lava Jato. Essa notícia que nos tomou aí há uns 15 dias e que a gente queria discutir um pouco mais essa novidade aí do pessoal do Dallagnol, o pessoal da chamada República de Curitiba. Foi algo que teve grande repercussão, né? Quando se fala em Lava Jato, é algo que chama sempre a atenção da população, né? Primeiro porque foi criado um grande mito em torno da Lava Jato, né? Parece que o Poder Judiciário, a única coisa que presta no Brasil, chama-se Lava Jato. Eu acho que é importante que a gente desmistifique isso um pouco, né? Primeiro porque, inclusive, uma série de juristas tem entendido a Lava Jato como uma grande aberração jurídica. Vejam, calma, ouvintes, não precisam me apedrejar, calma, vou repetir. Calma. A Lava Jato é uma grande aberração jurídica. Por que eu digo isso? Primeiro, porque existe algo que se chama competência. Vamos lá. Você cometeu um crime de trânsito, Larice, andou sem cinto aqui em Vitória da Conquista, certo? Numa das ruas de Vitória da Conquista. Quem é que vai aplicar a multa? Alguém sabe dizer aqui? Sintrans. Quem vai ser? O Sintrans de Vitória da Conquista, tá certo. Pode vir a Comutran de Tapetinga e aplicar uma multa aqui? Não. Então isso se chama competência. E o que a gente tem visto na Lava Jato é algo inédito no Brasil. Tem se feito um alargamento da competência, onde crimes que acontecem no Brasil inteiro estão sendo apurados e julgados em Curitiba. Então essa já é uma crítica que tem se colocado, né? A Lava Jato tem se colocado como uma jurisdição de exceção. Mais do que isso, veja, a gente tem encarado a Lava Jato como perfeita, como algo fantástico, porque tem pego, né, os grandes criminosos da corrupção. Entendemos que é um marco importante, a partir da Lava Jato, avançado no combate à corrupção. Todavia, esse combate ele não pode ser feito a trancos e barrancos. Eu vou dar um exemplo aqui, agora recente. Dois empreiteiros da OAS, que foram o senhor Matheus Coutinho e o senhor Fernando Stremel, eles tinham sido condenados a 11 anos de prisão, onde o senhor Sérgio Moro tinha apontado que existia prova robusta face a esses cidadãos. Quando chegou no TRF-4, no tribunal, em sede de recurso, eles foram absolvidos. Sabe qual foi a justificativa dessa absolvição? Não. Ausência de provas. Então veja, na primeira instância se disse que existia prova robusta. Na segunda instância se disse que houve ausência de provas. E um detalhe, um desses cidadãos, ele perdeu o casamento de uma das suas filhas, a sua mulher se divorciou dele. Esse tempo, ele foi inocentado, foi solto, ele ficou preso 11 meses, então o cidadão ficou preso 11 meses, perdeu o casamento de uma filha, perdeu o seu próprio, o nascimento de uma filha, perdeu o seu próprio casamento e foi absolvido. Esse tempo dele, alguém vai devolver a ele? O que ele perdeu, essa liberdade, alguém lhe devolve? De jeito nenhum. Não. A Lava Jato, Xandó, me parece que caracteriza uma espécie de estado de exceção no Brasil. Sim. E além de tudo, com impactos econômicos grandiosos e absurdos. Por exemplo, claro que a corrupção ela tem que ser enfrentada, mas da forma como foi feita, você destruiu o setor petrolífero praticamente, desmoralizando a Petrobras e rebaixando suas ações, desmoralizou a indústria naval e milhões de empregos também. Quer dizer, então nós somos contra a corrupção do Estado e que se investigue isso. E o estado de exceção é tão grave que se acusa por convicção, prende uma das maiores lideranças no país, né, que é o presidente Lula, vai fazer 1 ano agora em abril de sua prisão, sem as provas objetivas do processo. Então é muito importante a gente refletir. E agora eles querem criar uma fundação chamada Fundação Lava Jato. Chama a atenção porque, vejam, aparece a melhor das intenções. Qual é a ideia dessa fundação? Para o ouvinte entender. Tá. Foi recuperado uma parcela de passivos referentes à corrupção da Petrobras. O procurador e o grupo de procuradores da Lava Jato, eles resolveram criar então um fundo, uma fundação, que vai gerenciar esses recursos. Qual é a justificativa? A justificativa seria, primeiro, esse valor ele deveria voltar para a empresa que foi lesada, que seria a Petrobras. Então a primeira questão é essa. Mas se diz que, caso esse dinheiro retorne para a Petrobras ou para o Estado,
ele pode novamente vir a ser fruto de corrupção e desviado. Ao ouvir assim, puxa, é uma grande intenção, está moralizando o Estado. Mas, pessoal, nós precisamos entender que nós seguimos regras do Estado democrático de direito, que o Ministério Público e o Poder Judiciário não tem competência para decidir o que vai ser utilizar essa verba. Cláudio, pra você ter noção, o negócio é tão absurdo que está querendo se colocar para que a Lava Jato decida se vai para se construir escolas, para se fazer, se doar para entidades, organizações não governamentais. Mas veja, isso não é atribuição do Poder Judiciário. Exatamente. E, afinal de contas, o Poder Judiciário não recebeu nenhum voto. Isso precisa ficar claro. Não pode definir política pública, nem Judiciário, nem Ministério Público. Isso cabe na divisão dos poderes, certo? Está lá previsto na nossa Constituição, no seu artigo, do 1º ao 5º, que é a divisão dos poderes. Então nós não podemos encarar algo que parece ser, né, algo bom, de bom coração, como se não tivesse uma influência maior. Então a população precisa ficar atenta com essa aberração jurídica que está se criando. Beleza, Xandó. Importante essa reflexão. E a gente tem que tocar, né? Não dá pra gente falar nesse mês de março, passar esse mês de março sem falar nas manifestações e das lutas das mulheres, né? Larissa, fala um pouco pra nós aí quais são as notícias que a gente tem do 8 de março no Brasil, em Conquista, o que é que teve de bom março, de novo? Cláudio, tem sido assim uma retomada histórica assim, né, das nossas lutas na rua. A mulherada indo pra rua desde o movimento Ele Não, né, que foi a prévia ali das eleições, na época da campanha. E em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente pode contar com mais de 50 mil pessoas na rua, na Marcha das Mulheres. Isso é um número bem relevante. E durante as marchas foram relembrados o nome de Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada há um ano atrás. E seu motorista Anderson Gomes também foi bastante homenageada. E a gente também frisa a luta contra a reforma da Previdência. Se depender da mulherada, essa reforma não passa não, viu? Aqui em Conquista mesmo foi de muita luta. A gente teve mais de 50 entidades presentes. Em outras capitais foram sempre números altos de pessoas nas ruas, né? Mais de 15 mil, mais de 20 mil pessoas nas ruas. E aqui também a gente não deixou passar em branco. A gente foi sim à luta, a gente parou em frente ao INSS, em frente à Câmara, a gente cobrando mesmo um posicionamento. E a gente lembrando, né, que a gente deve cobrar aqueles que a gente elegeu, aqueles que a gente colocou no poder. E vamos à luta sempre, assim. E, sobretudo, assim, né, um mês marcante, né? Por exemplo, 14 de março fez aí um ano, né, do assassinato da grande companheira Marielle. Uma situação lamentável, revoltante, né, de uma mulher negra, lésbica, lutadora do povo, né, que morava nas comunidades lá do Rio, da comunidade da Maré. E a gente tem que reforçar, denunciar e cobrar, exigindo, né, das autoridades providências, né? Quem mandou matar Marielle, né? A pergunta que ainda fica é a pergunta que a sua viúva fez. Quem mandou matar? Porque quem executou, já chegamos a uma certa conclusão, e um grupo de milícias, e creiam, ouvintes, a gente tem uma grande relação que, inclusive, não sei se por coincidência, que eu não acredito, não é mesmo? Mas, assim, não sei se por coincidência, um desses executores do assassinato de Marielle é vizinho do presidente Bolsonaro. Essa informação foi dada pela Globo, né? Então, exatamente. Até para os ouvintes, nesse tempo que a gente vive de fake news, né? Então é importante constatar isso, né? Foi uma São informação, investigações sérias. E isso na informação noticiada por toda a imprensa, realmente, de que um dos acusados do assassinato de Marielle foi expulso, né? Inclusive, um deles foi expulso da polícia e o outro era de Queiroz, né? Que era o motorista do carro que foi encontrado na emboscada. Isso. Aliás, o carro e a arma nunca foram encontrados, estão na investigação. Mas o que se sabe até agora é que Rony Lessa, um ex-sargento reformado, o sargento reformado da polícia, né? Que também teve envolvimento aí no crime, ele perseguia Marielle. Tinha, assim, sempre estava monitorando o cotidiano dela, desde endereço até eventos em que ela participava. Então isso deixa claro também, assim, o envolvimento dele. Essa questão na morte de Marielle é importante que a gente entenda, ouvintes, que veja, a morte, o assassinato de uma vereadora, independente de qual partido ele faça parte, é um atentado à democracia, seja de partido de esquerda, de centro ou de direita, porque hoje há um ano foi Marielle. Quem serão os próximos?
O mesmo a gente tem a dizer com relação ao deputado Jean Willis, que Jean Willis ele sai do país devido a ameaças de morte, a própria Márcia Tiburi também devido a ameaças de morte, né? E aí tem muita gente, essas pessoas estão abandonando o país e tal, mas vejam, nós precisamos entender que, vamos tomar como exemplo o Gustavo Bebiano, que era do governo, e a partir do momento que ele anunciou que iria entregar algumas questões internas do governo, ele também passou a ser ameaçado. Exatamente. Então nós não podemos naturalizar esse tipo de coisa, porque isso atinge a todas as camadas da população. Pois é, Xandó. E o mais interessante, a mulher foi assassinada no final do dia à tarde, num centro de uma grande capital. A gente está falando de um interior, como antigamente. Sim. Então, mostrando assim que muitas pessoas têm a sensação de impunidade. E é por isso que nós vamos sempre, né, lutar e defender e dizer em alto e bom som: Marielle vive!